Aprovado na Câmara dos Deputados, o texto do projeto do novo Código Florestal ainda provoca muita discussão antes de ser votado pelo Senado Federal. As opiniões estão divididas. O Ministério Público Federal teme que as mudanças na legislação representem um risco para o meio ambiente. A proposta do novo Código Florestal foi aprovada pela Câmara dos Deputados em maio deste ano e agora segue para o Senado Federal. O problema é que o texto do projeto de lei tem gerado inúmeras discussões. De um lado, há aqueles que alegam que a legislação atual é muito rigorosa e prejudica a produção. Para outros, as mudanças sugeridas vão favorecer os desmatamentos. Eu acho que todo o debate, o importante dele é justamente a controvérsia. Precisa as pessoas colocarem as suas opiniões e respeitar essas opiniões. É uma coisa muito séria. Eu acho que as futuras gerações vão ter muita dificuldade, vão pagar por isso que nós estamos fazendo com a natureza. Entre as alterações, o projeto propõe o perdão aos produtores que suprimiram vegetação em áreas de proteção ambiental até o dia 22 de julho de 2008, data da publicação do decreto que regulamentou as infrações contra o meio ambiente. Também permite a manutenção de atividades consolidadas antes da edição dessa norma. Além disso, o texto reduz a proteção de margens de rios e topos de morros. No Senado, o projeto ainda pode receber uma emenda que permite a construção de estádios e outras instalações em áreas protegidas para a realização de competições esportivas. Havia maior desastre, vamos dizer assim, até moral, vamos dizer, porque ele introduz não só vamos dizer assim, a isenção, como ele dá um recado que as florestas não são importantes. Mais especificamente, que as áreas de preservação permanente é uma brincadeira, porque se pode isentar, inclusive quem desmatou irregularmente, e da mesma forma a reserva legal. Por causa das polêmicas antes da votação, os senadores realizaram uma audiência pública para debater o projeto com juristas. Diversas autoridades estiveram presentes, entre elas o MPF. As propostas chamaram a atenção do Ministério Público Federal. Para a instituição, alguns pontos da reforma devem ser repensados. Isso porque a nova legislação precisa respeitar os compromissos internacionais assinados pelo Brasil, que não permitem retrocessos na qualidade do meio ambiente. Tem um contexto de questões que precisam ser repensadas, mas especialmente o que nós entendemos que urge ser repensado é a questão da consolidação do desmatamento e da anistia. Isso precisa ser bem trabalhado e acredito que o Senado vai ter cuidado e vai se debruçar nessa questão. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, que também participou da audiência, reconheceu que existem inconstitucionalidades no texto, mas que podem ser resolvidas durante o trâmite processual. Todo o processo legislativo começa com avanços e começa às vezes com lesões à Constituição, depois as coisas vão se acertando. Exatamente por isso nós temos esse espaço da Câmara, depois espaço do Senado, depois volta para a Câmara de novo, e aí você vai criando ambiente que o tempo vai resolvendo e baixando a temperatura. Durante o evento, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, defendeu uma reforma duradoura do Código Florestal. Para ele, a nova lei deve ser clara o suficiente para que o Congresso não precise, em um futuro próximo, voltar a modificar o texto legal. Por isso, o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, Eunício Oliveira, destacou que haverá cautela na análise do projeto. No fim das contas, a ideia é garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado, assim como determina a Constituição. As florestas são um dos 4 elementos, vamos dizer assim, do sistema meio ambiente. Água, ar, solo e das coisas vivas, né, vamos dizer, fauna inclusive. Então, ao nós alterá-lo, um desses elementos, quem conhece a teoria de sistema sabe, nós vamos desequilibrar todo o sistema meio ambiente. Então, as florestas desempenham um papel importante para a questão puramente ecológica, mas, sobretudo, para a questão econômica. Segundo o IBAMA, o Brasil possui uma das faunas mais diversificadas do mundo. O país ocupa o primeiro lugar em números de espécies, mas toda essa variedade de animais atrai também os criminosos. Um ex-policial da República Tcheca foi condenado a 10 anos de prisão por tráfico de animais, um comércio ilegal que movimenta quase 2 bilhões de reais por ano. O comércio ilegal de animais silvestres é a terceira atividade clandestina que mais movimenta dinheiro no país. Perde somente para o tráfico de drogas e o de armas. Essa situação é devida principalmente ao grande lucro que os traficantes de animais obtêm com essa atividade, já que eles obtêm esses animais normalmente de caçadores que já moram
perto desses pontos de captura. Esses caçadores, por serem normalmente pessoas de baixa instrução, que vivem em condições ruins de vida, vendem por valor muito baixo esses animais para os traficantes. De acordo com a Polícia Federal, mais de 38 milhões de animais selvagens são retirados de seu habitat todos os anos. O problema brasileiro é principalmente um problema cultural. As pessoas gostam de ter passarinho na gaiola e é isso que gera toda essa demanda pela nossa fauna. O animal silvestre é para ele ficar no habitat dele, ele não pode ficar numa casa com contato com pessoas, ele não foi domesticado. Então a gente tenta conscientizar as pessoas a nem adquirir esse tipo de animal. Compra um cão, um gato, melhor adota um cão e um gato, que vai dar muito mais certo, vai ter uma convivência muito mais harmônica entre o ser humano. No Brasil, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal são duas das instituições envolvidas no combate ao tráfico de animais silvestres. O Ministério Público é sempre um parceiro, no âmbito do inquérito policial, no âmbito das investigações, na sua figura de fiscal da lei. Uma das maiores operações na área ambiental foi deflagrada há 2 anos no Rio de Janeiro. A quadrilha de contrabando de animais atuava no Brasil e no exterior. Mais de 70 pessoas foram presas. Essa operação teve início a partir de uma constatação, tanto da polícia quanto do Ministério Público Federal, que havia uma grande situação de tráfico de animais silvestres na Feira de Caxias. A partir dos levantamentos, chegamos aos principais feirantes que estariam fazendo negociações ilícitas de animais silvestres ali. E interceptamos os telefones. Entre os denunciados está um ex-policial da República Tcheca. Tomáš Novotný chegou a ficar preso por mais de 1 ano. Recentemente, foi condenado pela 4ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro a 10 anos de prisão. Vai responder pelos crimes de contrabando, receptação de animais silvestres e formação de quadrilha. Um trabalho de convencimento do Ministério Público Federal junto ao Poder Judiciário. Com base nas provas que são apresentadas, a gente dá a nossa versão do fato, arrola as testemunhas e produz toda a prova em juízo que a gente entende necessária para convencer o juízo de que os fatos ocorreram na forma em que nós relatamos. Embora o traficante tenha sido condenado, ele terá o direito de recorrer da decisão em liberdade. Você pode participar do nosso programa. É só enviar sugestões pelo e-mail interessepublico@pgr.mpf.gov.br. E se você quiser rever alguma reportagem, o Interesse Público está na internet. Basta acessar o site www.pgr.mpf.gov.br no link Interesse Público. O programa também pode ser visto no YouTube, no endereço www.youtube.com/tvmpf. O programa Interesse Público termina aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.